Prontinho, pode começar. Beleza. Vamos dar continuidade aí ao que a gente estava vendo na última aula, né? Na prevenção e controle de risco. Então, para a gente começar, eu vou dar uma revisada no que a gente estava falando, e aí a gente dá continuidade na matéria, na disciplina. Então, na aula passada, a gente falou sobre as MRs, o que são as MRs, né? O que são essas normativas, a gente falou dos profissionais de segurança do trabalho, a gente também falou da formação da CIPA, né? Como que a CIPA é formada, que a gente tem profissionais, tanto os colaboradores, que são eleitos por votação, tanto indicados pela empresa, e a gente tem a NR5, né? Que é a normativa para a CIPA, né? Para esse tipo de organização. A gente falou também sobre higiene e segurança do trabalho, o que a gente precisa, o que é primordial, por que é importante, né, a gente estar preocupado com a qualidade do trabalho das pessoas, que não é somente, né, a segurança do trabalho em si ali, mas também a gente tem que levar em consideração a higiene, né, a parte cultural daquele ambiente, que as pessoas têm que estar num ambiente confortável para estar trabalhando. Né? Então, a gente falou o que é higiene, né, a avaliação dos riscos e esses fatores. A medicina do trabalho, falamos dos EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual, e aí a gente viu também de quem são essas responsabilidades referentes aos EPIs, né? Então, o empregador, ele é de responsabilidade do empregador, né? Fornecer esses EPIs para os funcionários, para os colaboradores, e os colaboradores têm que cuidar desses equipamentos, né? Zelar desses equipamentos, fazer sua higiene, né? Quando acontecer como que fala, alguma avaria, né, desse equipamento, passar para o empregador para estar fazendo a troca. Então, cada um tem sua obrigação perante a esses equipamentos, né? E aí, para cada atividade, a gente vai ter os equipamentos obrigatórios, né? Que são os capacetes, os óculos, né? A proteção facial. Então, dependendo da atividade que você vai exercer, você vai ter um equipamento específico, né? Não são todos os equipamentos que são requeridos em todas as áreas, então vai depender da função que você vai estar exercendo, da atividade. Por exemplo, o capacete, geralmente é industrial, você anda com capacete em todas as áreas, né? Então, é de uso obrigatório em todas as áreas. A bota, né, a botina, o calçado também é de obrigatório usar na área industrial, independente se você está executando uma atividade ou não. Agora, o óculos, o protetor, né, auricular, o protetor auditivo, vai depender da atividade que você está exercendo naquele momento mesmo. Aí a gente viu aqui, né, para que são cada um desses equipamentos, né, o capacete, o protetor, os protetores auriculares, as luvas, né, os calçados. E aí a gente também falou, né, pessoal, que esses equipamentos, eles têm que cada um deles, né, vai ter um local específico. Então, por exemplo, a botina utilizada por um mecânico não é o mesmo utilizado por um eletricista, a luva utilizada por um pedreiro não é o mesmo utilizado por um eletricista. E todos esses EPIs, né, eles têm um CA, que é um número de identificação, e eles são controlados. Então, eles têm uma data de validade, eles têm que ser controlados, tem que ver se eles podem estar sendo disponibilizados. E o EPI, né, a gente também comentou sobre, ele é para diminuir, né, mitigar o perigo de que a pessoa está exposto, né, porque o perigo não, né, o risco, porque o perigo, ele é iminente àquele local, né, então, ele vai estar mitigando, né, a probabilidade de acontecer alguma coisa com você. Então, não quer dizer que ele vai tirar, né, a probabilidade de algo acontecer, ele vai diminuir o impacto disso acontecer com você.
A gente falou do EPC, que é de proteção coletiva, NR17, que é de ergonomia, né, que são de postura, de como a gente se porta. A de sinalização que a gente já falou na aula passada, falou também em outras aulas posteriores do semestre passado. A condição de trabalho, né, que é a condição que tem naquele ambiente, né, que é capaz de alterar a nossa capacidade produtiva, né, então pode gerar uma agressão, uma depreciação na saúde daquele colaborador. Aí a gente teve esse exemplo aqui, né, de várias condições de trabalho onde as pessoas estavam, o que dão a condição de trabalho, né? Então, a gente tem um ambiente, a gente tem as pessoas realizando tarefas, a gente tem maquinária, a gente tem mobília, né? E aí a gente viu, né, que também os riscos ocupacionais, ergonômicos, é tudo aquilo que pode dar errado, né? O que pode dar errado? Nessa atividade que eu vou estar exercendo, o que pode estar ocorrendo? O que pode vir, né, até um evento desejado? E se esse evento ocorrer, qual que é a consequência que isso vai ter, né? Então, é importante a gente analisar os riscos, a gente considerar o que pode dar errado, as atitudes, né, no processo, ser seguras, né, e cada um é responsável pela segurança. E aí, duas coisas que a gente viu que é de suma importância, né? Que é o risco, né? E o perigo. Então, o perigo, pessoal, eu gosto da imagem, né? Deixa eu só passar aqui para frente. Isso. O perigo, ele é eminente do ambiente, né? Ele vai estar naquele ambiente. Então, deixa eu só ver aqui se eu não estou falando besteira, que eu acho que eu estou confundindo. Não, é isso mesmo. O perigo, ele está eminente no lugar, né? Então, aqui, o perigo é a rodovia. Então, o perigo está ali naquele local. E o risco é a probabilidade de algo acontecer com a gente. Então, igual eu falei para você, o uso do EPI. O perigo vai estar naquele local. Não tem como eu tirar o maquinário, não tem como eu tirar a atividade produtiva, não tem como eu tirar certos tipos de equipamento. O que a gente tenta fazer é retirar, tentar diminuir o perigo o máximo possível, mas em algumas situações não tem como acontecer isso. Então, o perigo, ele vai estar naquele local, não tem como eu retirar ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o risco de acontecer algo com um colaborador, com uma pessoa. Então, o perigo, né, ele é eminente no lugar, pela fonte causadora da lesão. Então, aqui, a rodovia, ela é o perigo. Então, como que é o risco, né, de acontecer um acidente, a probabilidade da pessoa ser atropelada, de um carro bater no outro. Então, o que vai ser o controle, né, desse risco? O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma faixa de pedestre. Então, eu estou controlando o risco. Eu estou diminuindo a probabilidade dessa pessoa ser atropelada, porque eu tenho uma faixa de pedestre e um semáforo. Porém, o perigo ainda continua. Um motorista desatento pode furar o semáforo, né? Pode não conseguir frear a tempo, não pode ver a pessoa. Então, o risco ainda existe. Então, a probabilidade de acontecer é menor, né? Tendo o semáforo e a faixa de pedestre, do que se não tivesse nada. Agora, para eu eliminar o risco, a pessoa não vai passar aqui no meio da rodovia, ela vai passar por uma passarela. O perigo, ele ainda existe, ele ainda está aqui, a rodovia ainda está ali com os carros passando. Porém, eu eliminei o risco para a pessoa, porque ela não vai passar no meio da rodovia, né? Ela vai subir a passarela e vai passar por cima. Então, o perigo é eminente aquele ambiente e o risco é a probabilidade de algo nos ocorrer. E aí a gente tem a classificação dos riscos, né? Em riscos físicos, químicos, biológicos, econômicos e acidentes mecânicos. Então, o que é isso? É o tipo de risco que aquilo dali tem. Então, por exemplo, eu vou entrar num local onde tem uma máquina onde faz muito barulho. Aquela exposição àquele ruído, o que ela pode me causar? Perda de audição.
né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um EPI para que aquele ruído, aquele barulho não prejudique a minha audição. Então, aquele tipo de risco é um risco físico, né? Que é um ruído. O frio, o calor, né? Exposições em câmeras frias ou em fornos, as pessoas precisam usar aquelas blusas, né? Aquelas mantas térmicas, ou utilizar aqueles protetor contra o calor. Então, é um risco físico. O risco químico, né? A amônia, né? É um risco químico. Então, a gente tem lugares que fazem refrigeração por amônia, que é um gás. É um gás. Então, se a gente tiver esse vazamento de amônia, a gente tem um risco químico, que as pessoas podem se intoxicar, causa queimaduras, né? Riscos biológicos são riscos onde a gente tem principalmente em hospitais, né? Vírus, bactéria, fungos. Na época da pandemia, o que a gente tinha muito? O risco biológico. O que era o risco biológico? Era o vírus que estava circulando ali. E o que a gente fazia, né, para a gente mitigar o risco que a gente corria? O perigo era o quê? O vírus está circulando, as pessoas estarem contaminadas. E o risco era a gente contrair aquele vírus, né? Então a gente fazia o quê? A gente utilizava máscara. A máscara era um tipo de EPI, né? Então era um equipamento de proteção individual. Que a gente pode falar que naquela época foi utilizado, né, como uma proteção coletiva? Nem foi um tipo de equipamento, mas foi proteção coletiva. Foram cancelados eventos, né? Não podia ter aglomeração de pessoas, a gente comprava alimentos, a gente lavava. O certo é fazer isso até hoje, né? Mas ia no supermercado, higienizava tudo com álcool. Então, o quê? O perigo estava ali. Então, a gente diminuiu o risco de ser contaminado por aquele fator biológico, né? Por aquele vírus, descontaminando, né? Ou utilizando EPIs. O ergonômico é a forma que a gente trabalha, né? A postura é a forma que a gente lida com o nosso corpo. Então, por exemplo, eu fico sentado o dia inteiro. Então, a minha postura, se eu ficar sentada muito tempo, se eu não levantar de um prazo ou outro, pode me causar dores. Então, é a forma que a gente faz a atividade. E acidentes mecânicos, né, que é os arranjos físicos que a gente tem nas empresas, nas fábricas, né. Então, por exemplo, uma iluminação não adequada, um ambiente que é muito escuro e você não vê um buraco, você não vê um equipamento, ou animais peçonhentos que ficam ali, a gente não consegue identificar. E com esses riscos ocupacionais, né, aqui tem a classificação de cada um deles, a gente consegue fazer um mapa de risco. Os mapas de risco, pessoal, eles são obrigatórios nos locais, tá, de identificação, e as empresas colocam eles para a gente fazer a identificação desses fatores. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um mapa de risco de um setor produtivo. Então, conforme aqui, essas figuras geométricas são circunferências, mas podia ser quadrados, triângulos, isso não é independente. O que ele quer mostrar aqui é que o círculo menor, o risco é pequeno, o maior é médio, e o maior de todos, né, o grande, é o risco elevado. E as cores dele vai identificar o tipo de risco que você tem em cada local, tá? Alguns desses mapas de risco não fazem circunferência, que eles colocam como se fosse pizza, sabe? Então, por exemplo, aqui na produção eu tenho 4 tipos de risco, né? O risco mecânico, o risco ergonômico, o risco químico e o risco mecânico. Então, em vez de eu pôr 4 bolinhas, 4 circunferências, eu colocaria só uma, né? Dividido em 4 com as 4 cores. Então, eu estou representando os riscos daquele local. Então, por exemplo, aqui no... Oi, Samantha. Mas aí, então, a gente que tem... É a gente que faz ou é engenheiro esses mapas de risco no setor? O técnico de segurança pode fazer. Entendi. Pode ficar a cargo do técnico. Você faz a identificação dos riscos daquele local e aí vocês fazem o próprio mapa. Faz a identificação, faz a análise daquele local. Por isso que é importante a gente saber o que é o risco, né? E o que aquele ambiente nos fornece, né? Então, por exemplo, aqui na produção, provavelmente lá tem máquinas, né?
tem produtos químicos para produção e tem a parte ergonômica, ou seja, o pessoal no maquinário fazendo levantamento de peso ou fazendo atividades repetitivas. Então, aqui a gente tem todos os riscos. Então, vocês mesmos fazem essa identificação. Então, vai muito da interpretação da pessoa que está fazendo, mas a identificação deles é de suma importância. Então, por exemplo, geralmente coloca esse mapa de risco antes de entrar no local. Então, aqui na produção, eu colocaria aqui na porta. Então, antes da pessoa entrar, ela já tem que ter ciência dos riscos que ela está submetida nesse ambiente. Ela tendo ciência desses riscos, ela vai colocar também os EPIs adequados para aquele ambiente. Então, vamos supor que aqui tem um risco físico, vamos supor que o risco físico aqui é de ruído, né? Então, geralmente o pessoal às vezes coloca o mapa de risco e os EPIs obrigatórios para aquele local. Se não tem os EPIs obrigatórios, então você induz, né, que a pessoa saiba que ela está submetida àquele risco. Mas a gente sempre parte do pressuposto que o colaborador não sabe nada. É mais fácil a gente pressupor que ele não sabe do que a gente achar que ele sabe e depois pecar por desatenção ou alguma coisa assim. Porque como é algo corriqueiro, a gente faz todo dia, às vezes passa batido. Então, você coloca lá o risco e fala assim, a pessoa sabe que ela não pode entrar sem um calçado. Ela vai entrar. Então, por mais que esteja lá, você coloca o desenho, sempre é bom ter uma placa a mais dos EPIs, dos riscos, porque o pessoal é muito desatento, eles passam por cima mesmo. A gente passa, né, nas atividades que a gente faz. E aí, continuando, né, só para a gente refletir, né, a vida humana é como um edifício em construção e cada um depende de saber como continuá-la e que aspecto oferecerá uma vez terminado. Então, a segurança, né, ela vem aí para a gente... É muito triste quando a pessoa sai para trabalhar e não volta para casa, né? Porque o bem mais precioso é a vida é a sua vida para você. E quando, para a empresa, ela tem um valor, né, em dinheiro, é oneroso para a empresa quando ela pede um funcionário. Hoje é muito caro, o Ministério do Trabalho investiga, tem investigação de acidente, tem processos, então é mais fácil você prevenir a ocorrência de acidentes do que você depois vir tentar, né, apaziguar algo que ocorreu. E quando você perde a vida de um colaborador, não tem como, né? E antes eu falo antigamente, quando as leis eram mais brandas, esperava-se acontecer o acidente para se tomar alguma atitude, né? Porque a gente não tinha tantas leis, a gente não tinha uma legislação mais apertada, a vida humana não era tão preciosa como é hoje, né? E para a empresa, por mais que ela tenha esse gasto, o colaborador ele tem que ter ciência que hoje ele saindo, amanhã vai ter outro na função dele, né? A empresa não vai parar por causa que um colaborador se acidentou. E aí, quem sofre, quem vai vir a sofrer com isso, é a família e a própria pessoa. E, além disso, quando não causa a morte, quando a pessoa fica inválida, é muito triste. Quando ela perde um membro, ou quando ela fica impossibilitada de exercer qualquer tipo de atividade, o ambiente da empresa fica ruim, a pessoa depois às vezes não consegue voltar, tem um aspecto psicológico, tem além que a pessoa às vezes é ela que sustenta a família, né? Então tem a parte financeira também. Então, vários fatores que vai culminando que a pessoa, quando ela está exercendo aquela atividade, ela não leva em consideração. Então, como a gente faz a mesma coisa todo dia, às vezes a gente fala assim, isso nunca aconteceu, não vai acontecer. Então, por isso que hoje é tão requerido, né, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, para a gente tentar, né,
mitigar, diminuir esses acidentes. E mesmo com toda a legislação, mesmo com todo o treinamento, mesmo com tudo, ainda é muito recorrente os acidentes de trabalho. E tem todo um gasto, né, oneroso aí, tanto por parte da empresa, tanto por parte do governo também, né, e sem falar que o maior prejudicado é o trabalhador. Então, para a gente tentar diminuir, né, que ocorra esses acidentes, a gente tem que ter ciência do risco que a gente está naquele local. Então, o que é o risco mesmo? É a probabilidade de algo nos ocorrer, é a probabilidade de um acidente ocorrer com a gente naquele local devido ao perigo que nós estamos expostos. Então, a gente tem uma análise, né, que é a análise preliminar de risco. O que é essa análise preliminar de risco? É a APR que a gente fala. A APR, ela é utilizada nas empresas para a gente analisar, para a gente identificar quais riscos a gente está exposto naquele ambiente. Então, por exemplo, lá naquele mapa de risco, eu tenho detectado todos os riscos que eu tenho naquele ambiente. Porém, eu tenho só que é o risco físico, o risco biológico, mas eu não tenho identificado qual que é o risco em si. Então, por exemplo, pode ser ruído, pode ser vibração, pode ser uma máquina rotativa. Então, a análise é para o colaborador ter ciência daquilo que você está fazendo, para ele ter noção do qual risco ele realmente está exposto antes dele executar uma atividade. Então, quando a gente fala de uma indústria que é fechada, que ela está no continente ali, é mais fácil você ter essa identificação. Agora, quando você tem uma indústria, igual vamos pegar, por exemplo, aí as mineradoras, cada ambiente que você vai, cada setor que você vai, você tem um risco diferente. E cada dia é um dia. Isso também nas fábricas, as indústrias, né, fechadas também, mas nas indústrias abertas é mais fácil de ocorrer. Pode ter uma máquina lá que não estava, pode ter um reparo que está acontecendo que não estava antes, há 10 minutos atrás, há 15 minutos atrás, pode ter trabalhadores terceiros ali fazendo uma atividade naquele dia. Então, o risco, as atividades, ela muda toda hora, não é nem diariamente, é todo momento. Então, por exemplo, eu vou fazer uma análise de risco, vou fazer uma atividade agora, antes do almoço. Eu saí para o almoço, almocei, na hora que eu voltei, eu tenho que fazer outra análise. Porque o meu ambiente mudou, as características, as condições de trabalho naquele ambiente foram totalmente alteradas. Pode ter continuado a mesma? Pode, porém pode ter alterada. Então, olha aqui, ó, a PR consiste em um estudo antecipado e detalhado de todas as fases de trabalho, a fim de detectar os possíveis problemas que poderão ocorrer durante a execução. Então, o que pode dar errado, né? Lei de Murphy, né? Se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado. Então, a gente tem sempre que se precaver, né? Então, os possíveis acidentes e problemas devem ser adotadas medidas de controle. Então, ou você neutraliza, ou você retira aquele perigo, né? Ou você vai utilizar um equipamento que você vai diminuir aquele tipo de perigo, aquele tipo de risco para você. Vamos supor que aquele ambiente, ele está iminente a um tipo de perigo, e aquele perigo, ele é de risco de morte, risco de vida. Se eu for executar aquela atividade e acontecer alguma coisa errada, eu vou morrer. Então, você não vai executar aquela atividade. Um exemplo disso é, por exemplo, quem faz soldagem, vamos pegar aí, soldagem, né? Quando você faz soldagem, você utiliza equipamentos elétricos, né? Equipamentos que estão eletrizados, e você utiliza calor também. Vamos, na Copa do Mundo, quando estava aqui no Brasil, quando eles estavam fazendo os estádios, eles faziam o quê? Soldagem em altura. Então, quando o tempo fechava, quando tinha possibilidade de chuva, a possibilidade, quando o tempo começava a fechar, o que aqueles trabalhadores faziam? Era emitido um alerta e todos os trabalhadores que estavam lá em cima fazendo o telhado, né, daqueles ambientes, eles eram retirados.
Por quê? Poderia cair um raio neles, né? Poderia ventar, eles poderiam cair de lá, poderia começar a chover a qualquer momento. É um perigo que eu consigo neutralizar? Não é. Eu consigo controlar a chuva? Não consigo. Eu consigo utilizar algum tipo de equipamento que eu consigo diminuir o risco de cair um raio em cima de mim? Não consigo. Eu consigo diminuir algo do vento, eu consigo me prender para eu não cair. Mas às vezes o vento é tão forte que você não cai, mas você bater na estrutura, você pode vir a óbito ou se machucar feio. Então, o que fazia? O trabalhador parava, ele não executava a atividade. Então, ele não executava. Então, eu não consegui retirar aquele perigo, o risco era muito grande, então a atividade não era executada. Nessa análise, pessoal, de preliminar de risco, nisso que acontece, o trabalhador, ele tem direito à recusa do trabalho. Então, eu fui lá, fiz a análise de risco e eu não me sinto confiante de fazer aquele serviço. Eu não me sinto apto para executar aquela atividade naquele momento, sobre aquelas condições e com os equipamentos que é me fornecido. Então, eu não vou executar. Legalmente, né, você tem o direito, né, de fazer essa... Deixa eu só fechar o negócio aqui, pessoal. Você tem direito de fazer essa recusa, tá? Então, essas análises também servem para isso. E aí, temos também um outro tipo, que é a APT, que é a permissão de trabalho. São duas coisas diferentes. A APR é a técnica utilizada, né, para a gente fazer a análise. A APT, ela é para autorizar um tipo de serviço. Então, essa autorização, essa permissão de trabalho, ela tem que vir ou geralmente, ela vem do técnico de segurança que está ali e do encarregado daquela atividade, não encarregado daquela atividade, do chefe daquele setor. Então, por exemplo, vou fazer uma atividade em ambiente confinado. Para eu fazer essa atividade em ambiente confinado, eu não posso simplesmente ir lá e entrar no ambiente confinado, não. Eu tenho que fazer, além de eu ter a minha análise preliminar de risco, eu preciso de uma permissão de trabalho. Eu preciso dessa autorização, né? Então, eu preciso que alguém me autorize fazer essa atividade. Então, a autorização, ela geralmente vem do pessoal, geralmente não, ela vem do pessoal da segurança do trabalho, tá? E a empresa, né, ela tem os seus próprios trâmites, né, de como é executada, quais são as etapas, tá? E aí, pessoal, aqui tem um exemplo de análise de preliminar de risco. Essa análise aqui, cada empresa tem um modelo. Então, a empresa A, a empresa C, cada uma pode ter um modelo específico, mas o que ela quer garantir? Que o seu colaborador consiga, né, fazer aquela atividade. Então, vamos lá, primeiramente aqui, ó, análise preliminar de risco, APR, manutenção mecânica e usinagem. Aí ela vem aqui, ó, e vem falando o setor, se vai ser laboratório de mecânica, laboratório de usinagem, de solda, de ajustagem elétrica. Então, eu vou pôr aonde que eu vou executar a atividade. Eu vou falar qual que vai ser a descrição da minha tarefa, se teve DDS aquele dia, né, que é o diálogo de segurança diário, eu vou falar o que foi meu DDS, eu coloco data do início, data do fim, e aqui, pessoal, eu vou colocar se tem alguma norma, tá? Coloco os nomes das pessoas. Espera aí que eu estou olhando pelo lugar errado, não estou conseguindo enxergar direito. Os nomes, assinaturas. Tem local, pessoal, que pede uma PR para cada funcionário. Então, por exemplo, eu e o João vai fazer atividade junto. Eu tenho que ter minha PR e o João tem que ter a PR dele. Não são APRs compartilhadas, cada um tem que ter o seu. Eu vou colocar aqui qual que é a atividade que eu vou fazer. Se é manutenção elétrica, se é lavagem de peça, eu coloco a atividade e os riscos encontrados naquela atividade, né?
presença de sujeira, projeção de partícula, risco de esmagamento, risco de escorregamento. Então, aqui a gente vai colocando, né, os riscos que a gente encontrou. E geralmente aqui embaixo vem que outros, né, especifica. Então, se não tem um risco aqui especificado, né, para você assinalar, ele coloca aqui para você identificar. Então, quais são as etapas da PR, né? Identificação dos possíveis perigos em cada etapa da atividade, listagem dos riscos, então tem que saber qual que é a probabilidade de algo me ocorrer em cada etapa, identificação das possíveis causas, consequências, vulnerabilidade, né? Então, se algo acontecer, qual que é a consequência? O que vai me ocasionar, né? Identificação de grupos ou bens potencialmente expostos a essa ameaça, né? Então, quais são os equipamentos, o que está exposto a isso? Estimativa de possíveis consequências e danos a pessoas quanto ao meio ambiente, né? Então, e também a meios materiais. Análise qualitativa de risco. O que é análise qualitativa? É qualitativo. O quantitativo é algo que eu consigo contar, né? O qualitativo, eu vou qualificar aqueles riscos. Então, eu vou entrar lá no local e eu vou qualificar, vou identificar quais são aqueles riscos que está iminente, né? E o planejamento de medidas, né? Para aquele risco. Oi, Samantha. Mas, por exemplo, assim, ó, eu crio, né, igual a gente que vai entrar no mercado de trabalho, eu crio essa análise de risco. Certo. Aí, por exemplo, assim, lá eu tô com um tratorista que está fazendo uma atividade de trator, criei a análise de risco, vi que ele não tem treinamento essas coisas. Ele não pode executar. Ele não pode executar. Aí, não. Ao criar essa análise de risco, eu vou colocar, né, que ele não tem treinamento e nem nada. Mas aí, vamos supor que ele está sendo orientado por um gestor a fazer atividade. O que eu faço? Legalmente, você não pode deixar ele executar. Mesmo o gestor orientando ele. O que ocorre é que nas empresas, por exemplo, que o gestor, a parte de segurança, né, ela é autônoma, né? Ela é independente. Então, você pode barrar a atividade. Então, por exemplo, já aconteceu do gestor mandar fazer atividade e o pessoal, o técnico de segurança do trabalho, não deixar. Ele não pode executar aquela atividade, mesmo fazendo a PR. Ele não tem a documentação, ele não tem um treinamento adequado. Legalmente, ele não é apto para executar aquela atividade. E se eu fazer todas essa análise e aí depois parar a atividade e ele insistir em continuar, o que eu faço para me resguardar? Você tem que ter tudo documentado. Você impediu a atividade, que você avisou o gestor. A APR, nesse caso, nem entra. Porque vamos supor que o tratorista não tem nem o treinamento, os treinamentos adequados para ter aquela atividade. Então, ele nem tinha que estar ali para fazer aquela atividade. Então, você faz um documento, ou você. Geralmente, nas empresas, eles pedem essa documentação comprobatória dos treinamentos do funcionário. Uhum. Se eles não têm essa documentação, você tem que, de alguma forma, deixar comprovado, seja por meio de ata, seja por meio de e-mail, seja por meio de assinatura, que você, como técnico de segurança do trabalho, você não permitiu aquela atividade. Você barrou a atividade e aquele colaborador passou por cima da sua autoridade. Ah, entendi. Porque, realmente, se algo vier a acontecer, eles vão vir em cima, o primeiro que eles vão em cima do técnico de segurança, em cima da parte de segurança. Ah, você não orientou, você não falou, você não... Não tem nada escrito. Não, exatamente. Então, tudo que você puder deixar documentado e registrado é
é de suma importância, porque você consegue depois, vamos supor que depois venha um processo trabalhista, né? De um acidente ou de alguma coisa. Você consegue mostrar que aquele colaborador, ele agiu de má fé. Por que ele agiu de má fé? Porque ele foi orientado a não fazer atividade e você não permitiu e ele passou por cima da sua autoridade dentro da empresa e fez aquela atividade. Tá? Então, deixa tudo documentado, igual entrega de EPI, né? Entrega de EPI nas empresas, a gente assina. Porque eu posso muito bem depois acontecer alguma coisa comigo e falar que o empregador não me deu EPI. Então, as permissões de trabalho também tá envolvido nisso, né? Então, ele não pode executar. Então, ele vai executar aquela atividade só depois que ele tiver uma permissão de trabalho. Então, as normas dentro da empresa. Então, se ele executar aquela atividade, ele já está errado. Então, quando o colaborador entra na empresa, o que faz? A gente faz a semana de treinamento, né, para ele saber como que funciona ali dentro. Então, tem que se resguardar com formas de documento. As pessoas têm que ter treinamento. Então, por exemplo, acontece muito de terceiro fazer isso, né? Então, você está lá na empresa e você contrata terceiros. E aí, o terceiros não tem a documentação adequada. Não vai contratar aquele terceiro. Por mais que ele saiba trabalhar, mas ele não tem um treinamento, tá? Então, deixa tudo documentado. A APR, ele é só um documento mostrando que o colaborador está fazendo a análise daquele ambiente. Ele do não local, né? Do local. Ele não é um documento que mostra se o trabalhador está apto ou não para executar a atividade. Vamos supor se ele vai subir a altura, se ele vai entrar em ambiente confinado, se ele vai mexer com produtos químicos, não tem, são documentações diferentes. Tanto que nas NRs lá, né, a gente vai ver que a pessoa tem que. É legal, é uma lei. Então, se ele não cumprir, se o gestor dele, né, o chefe dele, falar para ele fazer e passar por cima de você, eles estão descumprindo uma lei. Porque a NR, né, ela é obrigatória. Então, a PR é somente para resguardar o colaborador, para ele estar ciente do que está acontecendo naquele local. Agora, a APT, que é a permissão de trabalho, aí ela já é um documento. Agora, vamos supor, o colaborador não tinha a qualificação adequada, a gente foi e liberou o trabalho dele, o serviço dele. Aí é com responsabilidade de todo mundo. Porque ele foi liberado para executar aquela atividade. Beleza? Entendi. Obrigada, viu? Beleza, gente. Qualquer coisa, só perguntando aí. Aí aqui a gente tem uma outra análise preliminar de risco. Então, isso vai muito de empresa. Cada empresa, ela vai fazer de uma forma, ela vai ter seu próprio modelo. Então, essa daqui é de uma outra empresa. Então, o que eles fizeram aqui? Algumas vêm com desenho para ser mais fácil do entendimento do empregador. Então, essa análise, né? Igual eu falei para vocês, sempre parte do pressuposto que as pessoas não sabem, tá? Porque é mais fácil a gente partir disso do que a gente achar que alguém sabe e depois pecar por isso, tá? Então, olha aqui, ó. Qual que é a situação? É uma parada programada, fora da parada, é uma parada acidental, uma atividade de segurança, né? É uma obra nova, tem a data, número de programado. Então, qual que é o possível riscos da atividade para a integridade física? É equipamento, é nuvem de poeira, é calor, né? É risco com outras pessoas, é descarga elétrica. Recursos e materiais necessários. Então, vou utilizar máquina de solda, aparelho de corte, furadeira, lixadeira, outro, né? Eu vou especificar. Quais que são as recomendações de segurança? Como assim? Quais que eu identifiquei os riscos, né? Então, agora, o que eu vou fazer para mitigar esses riscos? O que eu vou fazer para controlar esses riscos do que eu estou
eminente, que eu estou eminente, né, ali. Então, os equipamentos, eu coloco aqui quais são as recomendações de segurança, aí aqui eu vou identificar quais são os equipamentos de proteção individual obrigatório que eu tenho para fazer aquela atividade, se eu vou precisar de algum equipamento de proteção coletiva, então vamos supor que eu vou fazer uma correção, vou fazer uma atividade de elétrica, né? Vou fazer instalação elétrica. Então, quando você vai fazer manutenção elétrica, você pode ver que quando o pessoal da CEMIG está na rua, fazendo manutenção em poste, encaminhamento, o que eles fazem? Eles isolam aquela área, eles colocam os cones, né? E aonde eles estão fazendo aquela manutenção, ninguém pode passar ali perto. E a mesma coisa ocorre aqui. Então, eu vou utilizar equipamento de proteção coletiva, tá? É responsável pela execução da atividade. Então, quem sempre tem, né? Os superiores que fizeram aquele cargo, o cargo não, fizeram a solicitação e assim por diante. Então, aqui vai estar, e pode ter outros modelos. Só voltando um pouquinho, pessoal, em referente ao mapa de risco, o mapa de risco, ele é obrigatório, igual eu falei para vocês, ele está lá na NR5, tá? O técnico de segurança de trabalho, ele participa da elaboração, e além disso, o pessoal da CIPA, os membros da CIPA também participam da elaboração do mapa de risco, tá? Só para ficar mais claro aqui. Vamos continuando aqui. Então, a prevenção e controle de risco, então, igual eu falei para vocês, a gente vai tentar reduzir aquele risco daquele ambiente. Alguns riscos a gente consegue retirar, outros a gente não consegue, tá? Vamos supor, vou dar manutenção numa máquina rotativa. Qual que é o perigo? A máquina está rodando e a pessoa esmagar um membro, alguma coisa. Eu posso desligar aquela máquina para eu dar manutenção nela de forma completa? Posso. Então, eu vou desligar. Então, eu vou deixar meu colaborador dar manutenção nela só na hora que a máquina estiver desligada. Então, na hora que a máquina estiver desligada, eu vou dar manutenção nela. Eu diminui o risco dali, do potencial da pessoa ser esmagada pela parte rotativa da máquina, diminuir. Eu tirei aquele risco, eu eliminei ele, porque eu não tenho mais a máquina, um eixo rotativo ali, mas eu tenho os outros riscos da máquina. Então, se eu não consigo retirar, eu vou controlar. Ah, mas eu não posso desligar ela totalmente. Eu vou desligar para manutenção, mas ela ainda vai ficar quente. Ela não vai esfriar completamente para manutenção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar ela esfriar numa temperatura que dá para os mecânicos e eletricistas mexer nela de modo controlado e vou dar o equipamento necessário para eles. Então, eu estou diminuindo o risco deles se queimarem, mas eu não consigo retirar, porque eu preciso produzir, eu preciso colocar a máquina de novo para funcionar. Então, se eu deixar ela esfriar para eu ligar ela novamente, eu vou gastar muito tempo e às vezes eu corro o risco da máquina estragar, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser ponderado, tá? Então, é para prevenir, reduzir, né, que ocorram fatos de risco, a pessoa vem se machucar, para ter a utilização correta de EPI, tá? Então, só para a gente finalizar essa parte aqui, prevenção e controle de riscos, é uma das partes primordial, tá, pessoal? O uso de EPI, as pessoas são muito reativas, são muito, como que fala? Eu esqueci a palavra agora. Inflexíveis para usar EPI, fala que machuca, fala que não é legal, fala que não é bom, fala que não vai acontecer nada, mas a gente tem que criar, eu passo um negócio aqui, a consciência no trabalhador do que é a utilização dele, por que ele é importante. O técnico de segurança, o engenheiro de segurança não faz a segurança do ambiente. Quem faz a segurança do ambiente é os trabalhadores. A sua função é despertar nas pessoas essa consciência, né, da segurança, que ela é importante. Você fiscalizar também, né, as pessoas do uso de EPI, você fiscalizar
o uso dos equipamentos, ver se está utilizando certo, porque não basta somente utilizar, tem que utilizar da maneira correta, utilizar o EPI de forma errada, às vezes pode ocasionar mais acidentes, ou ocasionar, caso ocorra um acidente, ocasionar mais avarias, né? Então, a conscientização do trabalhador é muito importante. Então, ele ter ciência que a segurança dele é importante, que a segurança dele impacta na segurança do colega, que os EPIs é importante, que os riscos estão iminentes ali, que acidentes ocorrem, né? E os quase acidentes, né? Podem vir a virar acidentes. Então, tem que ter o controle, tem que ter a fiscalização. Então, por exemplo, você tem um técnico de segurança para uma empresa inteira, você não vai conseguir você não consegue estar a todo momento em todos os lugares, é impossível. Então, você conscientizando os trabalhadores, você criando essa cultura, seu trabalho se torna mais fácil, né? E um tem que ajudar o outro. Então, eu vi você utilizando um capacete de forma errada, então você vai lá e instrui a pessoa, né? Então, tem várias formas, vários métodos, cada empresa utiliza de um modo aí, mas o uso da PR, da PT, né, a análise de risco, a utilização do mapa de risco, da CIPA, são tudo meios legais para a gente tentar reduzir, né, a quantidade de acidentes aí que ocorre. E ainda ocorrem acidentes, as pessoas ainda se acidentam, as pessoas ainda perdem a vida, ainda perdem membros aí por causa de acidentes de trabalho, tá? E aí, continuando nessa mesma linha, pessoal, que é o conceito de acidente de trabalho, né? A gente está falando, acidente de trabalho, né? O que é esse conceito, né? Então, olha aqui, na lei, ela fala assim, ó, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso. Então, é toda aquela atividade que você vai fazer, né, em função do seu empregador. No conceito prevencionista, né, da Previdência, ela fala o quê? É um acontecimento, né, não desejado que resulta em danos às pessoas, dano à propriedade, meio ambiente ou a perdas no processo. Então, a gente tem um conceito legal de acidente, é o que ocorre pelo exercício, né? Então, aqui, ó, ela pode causar lesão corporal, perturbação funcional que causa a morte, ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, esse daqui é o conceito legal. E o prevencionista, que é da Previdência, ela fala que pode ser danos tanto às pessoas, propriedades, meio ambiente, né? Ou processo. Então, às vezes, um acidente de trabalho ali, ele impacta de modo que você para a produção, você tem perdas, né, na propriedade, você tem perdas no seu processo. Então, a gente tem esses dois conceitos aí. E aí, a gente tem os acidentes pessoal. O acidente pessoal é aquele, né, que há existência de lesão e ela se divide em dois tipos, tá? Quais são esses dois tipos? O primeiro é o sem perda de tempo. Então, por exemplo, é um acontecimento indesejado, mas que o trabalhador não impede o trabalhador voltar ao trabalho. Então, por exemplo, martelou o dedo, a pessoa está caiu, foi fazer uma soldagem, caiu alguma coisa no olho, a poeira daquele local, está andando na empresa, torceu o pé, mas no outro dia ela consegue voltar a trabalhar. Então, são acontecimentos não desejados que resultam em danos às pessoas que não impedem o acidentado de voltar a trabalhar após o dia seguinte ao acidente, no horário normal de trabalho. Então, aconteceu hoje e amanhã ela já está trabalhando. Então, são aquelas ocorrências, né, que não impedem a pessoa de voltar à sua atividade normal. Depois a gente tem a
com perda de tempo. É aquelas atividades, aqueles acidentes, a gente está falando de acidentes aqui, pessoal, que ocorrem no local de trabalho, que tem a ver com o trabalhador, tá? Que impossibilita de executar suas funções, né? Então, a partir do dia seguinte. Então, por exemplo, quebrou um pé. A pessoa estava andando lá, tinha um buraco na empresa, não estava sinalizado, enfiou o pé lá, quebrou o pé, ele vai ficar afastado, ele não consegue executar a função dele. Quebrou um pé, torceu, teve amputação de membro, teve queda, pessoa travou a coluna, né? Movimento repetitivo, pegando peso, travou a coluna no horário de trabalho. Então, ela vai ter esse afastamento, né? Essa lesão com perda de tempo. O acidente, esse é o acidente pessoal. O impessoal ou imaterial é aquele que acontece um acidente de trabalho, porém não tem vítimas. Acontece muito o pessoal bater em empilhadeira, eles pegam as empilhadeiras e acham que é carrinho de Fórmula 1 e sai dirigindo de todas as de forma errônea, né? Pelo pátio da empresa. Uma máquina quebrou, né? E ocorreu em forma de acidente, um pneu estourou ou saiu do eixo, né? Então, são acidentes que não são pessoais, mas que ela causa um dano material na empresa. Ela tem um dano ali. Então, é algo impessoal, mas a gente tem um dano na empresa, tá? E a gente tem um acidente de trajeto. O que é um acidente de trajeto? É no percurso, né, da gente ir tanto da nossa casa para o trabalho, ou do trabalho para casa, ou em atividades externas para a empresa. Então, por exemplo, eu estou trabalhando e a empresa solicitou que eu fosse pegar alguma carga ou alguma encomenda num galpão fora da cidade. E eu fui no meu próprio carro, mas eu me acidentei. É um acidente de trajeto. Ou eu fui no carro da empresa. É um acidente de trajeto, né? Então, aqui, ó, é o acidente, o qual ocorre no percurso da residência para o local de trabalho, ou desta para aquela, ou vice-versa, né? Em atividades externas. Ou em atividades externas. Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive em meios de veículo próprio. Então, quem viaja aí para trabalho, né, acidentes em outros locais, né, em outros trajetos, ele também é considerado um acidente de trabalho. Por mais que você não esteja dentro da sua empresa, né, ali trabalhando, mas você está a serviço daquela empresa, do seu empregador, né. Agora, se fala muito, pessoal, que a gente tem o quase acidente. Por que o quase acidente, ele é importante a gente falar dele, né? Porque um quase acidente, quando ele começa a ocorrer muito, em grandes proporções, ele pode virar um acidente, tá? Estatisticamente falando. Então, olha aqui, ó, um incidente ou quase acidente são aqueles acidentes que, por questão de tempo e espaço, poderiam ter resultados em danos às pessoas, lesões, danos materiais ou perda no processo do meio ambiente. Um acontecimento que pode resultar em perdas. Por exemplo, estou andando lá na empresa e estou mexendo no telefone e tropecei. Não me machuquei, mas foi um quase acidente. Esse quase acidente, eu poderia ter o quê? Eu poderia ter caído, eu poderia ter machucado, eu poderia ter enfiado o pé no buraco que não estava sinalizado. Então, o quase acidente poderia ocasionar um acidente. Eu não tive perdas, eu não tive danos naquele momento, mas poderia ocasionar, tá? Então, aquele quase acidente, ele pode vir se concretizar e virar um acidente, tá, pessoal? Então, por isso que eu falei para vocês, a preocupação com esses incidentes, né? Então, aqui, ó, a descaracterização do acidente acontece justamente pela ausência de danos em termos de lesões ou perdas materiais significativas, mas ele pode e tem o potencial de risco de se concretizar, tá? Importância da comunicação dos incidentes, tá? Por que é importante? Porque ele traz informações úteis para a prevenção.
Vamos supor que tem um degrau lá na empresa que todo mundo tropeça naquele degrau e aquele degrau não é sinalizado. Então, se faz se traz, né, a comunicação, se faz o registro que várias pessoas estão tropeçando naquele degrau, alguma coisa vai ter que ser feita. Ou vai se retirar o degrau, ou vai sinalizar o degrau, ou vai colocar antiderrapante no degrau, vai fazer alguma coisa. Por quê? Para que aqueles quase acidentes não virar acidentes, tá? Tanto o comunicado, a eliminação dos acidentes que possam interferir ou paralisar o sistema. Então, às vezes, aquele degrau não vai paralisar a empresa, mas vai paralisar a atividade do funcionário. Então, o funcionário, às vezes, que é mais velho, ou a pessoa que é mais frágil, né, tropeça e cai, e aí ela pode vir ficar afastada. Então, ela, de uma forma ou de outra, ela vai prejudicar o sistema, né, a forma que a empresa funciona. Incidentes podem revelar riscos grandes, né? Então, pequenos acidentes, né? Pequenos quase acidentes, pode ocasionar grandes acidentes. Então, se você analisa, se você consegue ver antes, você já tem você consegue identificar, né? Devemos estudá-los, pois podem transformar em ocorrências com vítima. Igual eu falei para vocês, de ficar tropeçando num degrau. E aí, pessoal, a gente tem a pirâmide de Bird. Não sei se vocês já ouviram falar, que são de dados estatísticos. Ele fala, assim, que quanto mais incidentes a gente tem, a probabilidade, né, da gente chegar a um acidente grave com perda de vida é maior. Eu acho que acho que a cada 600 acidentes, né, você tem a probabilidade de ter de lesão grave, com perda de vida. Então, as empresas conseguem fazer essas medições, essa estatística, né? Então, ó, para cada acidente com lesão grave, acidente com perda de tempo, né, afastamento ou morte, ocorre o quê? 10 com lesão leve, 30 com danos materiais e 600 incidentes, ou quase acidentes. Então, a cada quase 600 acidentes, depois eu vou ter 30 com danos materiais, depois eu vou ter 10 com lesão leve, depois com lesão grave. E aí, o que acontece muito nas empresas? Quando começa a ter muito quase acidentes ou incidentes, eles começam a ficar mais preocupados, porque a probabilidade de um quase acidente virar um acidente grave ou um acidente com morte ou lesão, ela aumenta. Porque como eu estou tendo vários incidentes, essa probabilidade aumenta, tá? Então, isso aqui é muito importante e é feita essa medição. Na maioria das empresas, essas medições são feitas, tá? O que ocasiona, né, as situações dos acidentes no local de trabalho, né? A gente tem vários tipos de acidentes, várias coisas que podem acontecer. A gente pode ter o ato de sabotagem de algum colaborador com outro terceiro, tá? Inclusive companheiro de trabalho. A gente sabe que tem pessoas e pessoas. Essa sabotagem, pessoal, ela pode ser tanto intencional como não intencional. Aquelas brincadeiras, né? Não respeitar as limitações daquele ambiente, né? Não se comportar de maneira adequada naquele local. Então, várias ocorrências, né, de sabotagem pode ocorrer. Deixar o equipamento fora do local adequado, né? Não apertar de maneira adequada. Então, pode ocorrer de várias formas. Deixa eu só procurar um negócio aqui para falar para vocês. E aí, né? Ofensa intencional, inclusive de terceiros por motivo de disputa relacionada com trabalho, né? Então, essas rixas, né, entre trabalhadores, trabalhar com pessoas é a coisa mais difícil que tem. E realmente tem essas rixas. Tem rixa entre turno quer produzir mais do que o outro, rixa entre pessoas do mesmo setores, da mesma atividade, né, que querem se sobressair, né?
em cima das outras pessoas, e os atos, né, os nossos próprios atos de imprudência, negligência e de imperícia, de terceiros ou inclusive de companheiros de trabalho. Então, o que é isso, pessoal? Que eu estou falando de terceiros? Eu estou falando de terceiros porque a atividade daquela pessoa, o que aquela outra pessoa faz, influencia na gente também. Então, às vezes, um acidente de trabalho ocorre com você, mas não foi porque você fez algo errado, foi porque o seu colega de trabalho estava fazendo algo errado. Então, a imprudência é quando alguém, eu procurei aqui para eu não falar besteira. É quando alguém age sem cautela. Então, ele assume risco desnecessário. A pessoa tem conhecimento da norma de segurança, mas desrespeita ela. Então, a imprudência, a pessoa não tem cautela, ela age sem segurança, tá? Ela tem conhecimento do que ela tem que fazer, de quais são as regras, mas ela não faz. A negligência, ela deixa de agir como deveria. Ela está negligenciando. Então, eu deveria fazer de uma forma, mas eu vou fazer de outra. Então, eu estou negligenciando aquele tipo de trabalho, tá? Então, por exemplo, não utilizar um EPI adequado, não utilizar o EPC, não colocar, às vezes, utilizar o EPI e não utilizar da forma adequada, é uma forma de negligência, né? Por exemplo, a gente fala negligência médica. Não foi um erro, foi uma negligência. O cara agiu, ele detectou um problema, porém ele não detectou da forma correta, ele não agiu como deveria, ele negligenciou o problema, tá? E a imperícia é a falta de conhecimento de uma determinada tarefa. Então, às vezes, você não tem conhecimento como executar uma atividade, não tem treinamento, não tem conhecimento e vai lá e faz, né? Ou uma pessoa terceira perto de você e faz aquela atividade. Então, são 3 tipos: a imprudência, de agir sem cautela, né? De agir. É igual quando você dirige com imprudência. O que é você dirigir com imprudência? Você, por exemplo, dirigir acima da velocidade. Você não tem cautela. Você dirige imprudentemente. Você entra numa curva com alta velocidade, você não tem cautela, está dirigindo, tá? A negligência, você negligenciar, você não fazer algo que deveria fazer, e a imperícia, você fazer algo que você não sabe, né? Você não tem domínio daquela atividade. Ato de pessoa privada, né? Então, ato de alguém ali de fazer uso da razão, uso do que está fazendo, da atividade dela. Desabamento, inundação, incêndio, né? Então, outros tipos de ocorrência de força maior aí que pode ocorrer. Opa, que eu fechei aqui. Doenças, né? Provenientes de contaminação acidental de pessoas, diária, né? Do exercício da atividade. Então, por exemplo, vazamento de produtos químicos, né? Inalação de produtos. Então, tudo isso pode ocasionar, pode vir a ser de acidente de trabalho. Deixa eu ver aqui. Por lei, né? Quando você trabalha, eu acho que é 8 horas, a cada 4 horas você tem direito a descanso. Então, aquele tempo de descanso, né? Ela conta como horário de trabalho também. Acidentes de trabalho também, né? Que são considerados. Serviços sob autoridade da empresa, né? Então, que eu falei para vocês, serviços fora da empresa, serviços de terceiro, prestação espontânea, né, de serviço, né, para a empresa, viagens a serviço, percurso de residência, tá? Então, tudo isso daí são considerados acidentes de trabalho. E aí, pessoal, além dos acidentes de trabalho, a gente tem o quê? As doenças. A gente tem 2 tipos de doença. A gente tem a doença profissional e a doença de trabalho. A doença profissional, ela é produzida pelo exercício do trabalho, aquela determinada atividade, né? Então, por exemplo, a ciliose é quando você, acho que é quando você
não lembro, é um negócio que você respira. Deixa eu só confirmar aqui que é ciliose, que... Isso, ó, ciliose é uma doença pulmonar causada pela inalação de partículas de sílica cristalina. É areia, né? Então, a inalação de areia. Então, o que acontece? Olha aqui, então, a doença profissional é aquela produzida pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Então, a pessoa, ela adquiriu a doença por causa do ambiente que ela estava inserida, por causa do que ela, por causa do que ela inalou ali. Já a doença do trabalho é em relação à função que ela exerce. Então, vamos supor, a pessoa, doença profissional, às vezes a areia não tinha nada a ver com a função dela. Vamos supor que ela trabalhava numa mineradora e ela era da área administrativa, só que ela respirava aquela poeira todo dia. Então, ela desenvolveu a silicose, né? Então, se ela desenvolveu isso, ela tem uma doença profissional, ou seja, está relacionada à atividade do trabalho dela, à atividade do meio. Agora, a doença profissional é das condições de trabalho. Agora, vamos supor que essa mesma pessoa, ela trabalha no escritório e ela desenvolveu uma hérnia de disco na coluna, algum problema de coluna. Ela tem o quê? Uma doença do trabalho, porque ela desenvolveu essa doença, né, devido à atividade que ela executa, devido à função que ela executa. Então, uma em relação à função, doença do trabalho, então, está juntamente ligada à sua atividade, e a outra, a doença profissional, que é em relação ao seu ambiente, não está totalmente direcionada à sua função. Na lei, né, vão ter aqui que equiparam, né, a um acidente de trabalho, doenças profissionais. Então, você adquire aquela doença no meio, então ela acaba equiparando com um acidente de trabalho, tá? Uma outra causa também, pessoal, de acidente de trabalho é o ato inseguro. O que é o ato inseguro, né? Hoje, a maior causa de acidentes de trabalho é por causa de má comportamento das pessoas. O que acontece? Isso acontece muito. As pessoas são contratadas por suas capacidades, suas habilidades, e são desligadas das empresas por causa de comportamento. Não sabe comportar, não sabe seguir as regras, não sabe usar os equipamentos de segurança, não sabe, não tem senso, né, de estar naquele local, naquele ambiente, tá? Então, o ato inseguro, né, então, entende-se por ato inseguro todos os procedimentos do homem que contrariem normas de prevenção de acidente. Então, sucessivamente, tem pessoas, né, que fazem atos inseguros, se colocam nessas situações. Então, o funcionário, em forma consciente ou inconsciente, se expõe ao risco de acidente. Então, a pessoa está se colocando naquela situação constantemente. Então, o que a empresa faz? Ela vai, chama um trabalhador, conscientiza o trabalhador, né, orienta, e a pessoa ainda continua fazendo aquela mesma atividade, aquele mesmo ato seguro. Provavelmente ela vai ser desligada, porque você não vai ficar com um funcionário ali correndo o risco dele vir se acidentar, né, e vir você perder a vida do funcionário e você ficar com todo o respaldo legal para você, para a empresa, né? Então, isso é uma falha pessoal. É quando você está com todos os EPIs, você está com todos os riscos ali, né? Analisados, você está com tudo ok, mas o acidente ainda ocorre por causa da falha pessoal, pelo ato inseguro do seu colaborador. Então, o que é o ato inseguro, né? Desconhecimento de se respeitar as regras de segurança, falta de habilidade, então a imperícia para aquela atividade, foi o que a gente acabou de falar, não utilização do EPI, excesso de confiança, pessoal, excesso de confiança, isso tem em todo lugar, com qualquer profissão, e exibicionismo, né? Não, já fiz isso, não sei fazer isso, então vou fazer da minha forma, tá? Então, aqui tem algumas fotinhas para a gente ilustrar
A gente acha que essas imagens são tendenciosas ou são imagens que não ocorrem, mas infelizmente são imagens que ocorrem. Então, por exemplo, aqui está falando que não pode fumar, o cara está mexendo com um produto altamente inflamável e está com cigarro na boca. Aqui o outro está pintando, né, e está em cima de 3 latões de tinta, em vez de estar utilizando uma escada adequada. O outro está colocando aqui essas anilhas, né, aqui dentro da tubulação, e está embaixo do negócio, daqui para desprender e cair em cima dele não custa nada. O outro vai cortar o piso, em vez de estar utilizando o equipamento adequado, está utilizando a costa do cara como mesa. Se você procurar na internet, aí tem N fotos, né, de coisas que as pessoas veem, vão tirando fotos e falam assim, não, isso não acontece, né? Outras coisas que acontecem também, pessoal, ritmo excessivo, né? Então, quero fazer rápido, quero terminar, quero a pressa, né? Então, o ritmo excessivo causa acidente, porque a gente fica desatento. Improvisação, não se improvisa ferramentas, não se improvisa utensílios, né? Cada ferramenta é para cada atividade específica. A improvisação pode vir causar acidentes. Brincadeiras em locais e momentos, né, não adequados. Elas podem ocasionar acidentes. Manutenção de máquinas em movimento, né? Igual a gente estava falando, essa máquina aqui, né? Essa esteira, esses 2 polos aqui, foi fazer manutenção em movimento, puxou o braço do cara, né? E uso de ferramentas com defeito. Ah, não está funcionando direito, mas eu vou utilizar mesmo assim, dá para o gasto. Também pode ocasionar, né? Aqui o cara foi fazer a manutenção da caminhonete e colocou 2 madeiras, né? Isso daí para quebrar não custa nada. Um capacete para quê, né? Nunca aconteceu nada comigo. É igual aquele vídeo que a gente viu na aula passada da melancia, né? Da melancia e caindo um parafuso em cima da melancia e caindo um parafuso em cima da melancia com a melancia com capacete. Então, tem essa diferença, ela protege, o capacete, ele protege mesmo, tá? E aí a gente tem as condições inseguras. Que são as condições inseguras, né? As condições inseguras são aquelas presentes no meio, são aquelas que pode se manifestar, igual eu falei para vocês, um buraco, né? Uma instalação mal feita, um reparo que não foi feito adequadamente, água no local, né? Poças de água. Então, são condições inseguras naquele ambiente. Então, má iluminação não deixa você ver o chão direito, então você pode passar por algum local que o chão não está muito liso, então são tudo condições. Então, ó, áreas irregulares, espaços muito amplos ou insuficientes, pisos irregulares, iluminação deficiente, o excesso, falta ou má distribuição, tudo tem que ter equilíbrio, ventilação excessiva ou deficiente, ambiente muito abafado, ou um ambiente que é muito ventilado, né? Ruídos ou trepidações. Olha aqui, colocaram uma... Ai, como que chama isso aqui, gente? Esqueci o nome disso aqui. Em cima de cadeiras, né? E ainda tem rodinha. Outros tipos de instalações elétricas e sanitárias inapropriadas ou insuficiente, falta de ordem, arrumação ou limpeza, né? Então, a limpeza do local também, ela influencia. Máquinas com defeito ou localização inadequada, matéria-prima sem especificação ou de má qualidade. Isso acontece muito em fiação elétrica, né? O pessoal põe produtos de má qualidade, aí tem superaquecimento. Então, tem vários fatores aí que podem ocasionar acidentes. Aí aqui, pessoal, só para a gente terminar, uma imagenzinha ilustrativa, né? Tem uma placa e tem um papagaio. E aí ele fala, cuidado com o papagaio, e aí ele ignora e entra, né? E aí, na hora que ele entra e bate na porta, o papagaio fala, pega, Rex. Então, ele fez totalmente um ato inseguro. Ele agiu sem levar em consideração a placa, sem levar a advertência, né? E aí ele assumiu o risco de algo acontecer com ele, beleza? E aí, só por último, né?
os fatores pessoal de insegurança. O que pode acontecer? Pessoas que fazem atividades de alto risco, né, dirigem máquinas pesadas ou algum tipo de material assim, ou fazem soldagem, ou qualquer tipo de atividade de alto risco, elas têm que estar bem psicologicamente. Então, se a pessoa está com problemas sociais ou psicológicos, está muito estressado, tem conflitos familiares, né? Uso de substância. Às vezes você vai fazer, por exemplo, quando você vai fazer algum tipo de exame, você nem vai trabalhar no dia, porque você fica muito sonolento, né? Então, tudo isso aqui interfere nos acidentes de trabalho. Porque, igual como a gente falou no início do curso, não existe a pessoa, a poliana pessoal e a poliana profissional. Não tem como eu dividir. É uma pessoa só. Então, os meus problemas pessoais acabam que influenciam no meu trabalho e meu trabalho influencia na minha casa. E isso é com todo mundo. Por mais que a gente tenta diminuir esses impactos, isso acontece. Tanto que lá na APR, pessoal, tem empresas que colocam lá embaixo. Você está apto para executar essas atividades? Como você está se sentindo hoje? Você está bem? Então, ela pergunta como a pessoa está psicologicamente, né? Para ver se ela está apta para fazer aquela atividade. Porque às vezes ela está desatenta, ela está pensando em outra coisa, ela perdeu um familiar. Então, tudo isso aqui é levado em consideração, né? A pessoa está passando por uma depressão. Então, os fatores psicológicos, os fatores emocionais, eles influenciam demais na segurança do trabalho. Porque a pessoa fica desatenta, a pessoa ela não tem atenção no que ela está fazendo, ela não tem adaptação na atividade, ela não tem tanta aptidão para fazer aquela atividade que ela fazia no cotidiano dela. Então, são tudo fatores, né, que influenciam na segurança do trabalhador. Beleza, gente? Então, a gente finaliza a aula de hoje. Aí, na próxima aula, a gente vai falar da CAT, que é a comunicação de acidentes de trabalho, né? Como que funciona na forma com o INSS, né? Para a gente pedir tem que fazer sempre. As empresas têm que fazer essas notificações, né? Desses acidentes. E aí, na próxima aula, a gente continua. Beleza? Ficou alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Beleza, então. Então, boa noite, até daqui a pouco na próxima aula. E aí, daqui a pouco a gente volta. Beleza? Até daqui a pouco, professora. Até daqui a pouco. Obrigada pela aula. Até mais, tchau.